Bom, para finalizar a nossa análise dos diferentes planos de moeda de choque heterodoxo, nós vamos analisar os planos Collor 1 e Collor 2. Ambos estes planos, eles exacerbaram, eles levaram ao limite a capacidade do governo de intervenção no domínio econômico. Então vejam, qual que é o primeiro ponto que nós precisamos destacar? Esses planos, eles foram adotados em um novo contexto econômico, em um contexto de abertura econômica, crescente abertura da economia, e desestatização. O governo Collor, para além de realizar os planos Collor 1 e Collor 2, adotou uma agenda voltada para a abertura e desestatização da economia, agendas essas que foram viabilizadas pelo novo ambiente internacional, pela presença de um ambiente de crescente liquidez internacional. Este ambiente internacional mais favorável possibilitou a adoção de políticas mais neoliberais, de políticas voltadas para a redução na participação do Estado da economia. Claro, cabe lembrar que todo esse conjunto de medidas é endossado pelo consenso de Washington. O qual defendia a necessidade dos países em desenvolvimento adotarem um amplo conjunto de políticas voltadas para a redução da intervenção e da participação do Estado na economia. O Brasil, ele segue essas recomendações, adotando políticas que buscam reduzir a participação do Estado, a privatização de empresas, entre outras medidas. Essas medidas são importantes porque elas resultam, por um lado, na privatização de empresas que são ineficientes, de empresas que contribuem para o déficit do setor público. E por outro lado, porque com a abertura da economia, os preços externos começam a competir com os preços internos, dificultando a elevação dos preços pelas empresas nacionais. O Collor é quem dá início a este processo, que vai atingir seu auge com o governo Fernando Henrique, com o Plano Real. É este processo de abertura da economia que, de certa forma, vai possibilitar o sucesso do Plano Real, tanto de abertura quanto de privatização de empresas estatais. Quanto aos planos adotados, o governo, na prática, o que ele fez? Ele confiscou todos os depósitos à vista, na poupança e aplicações financeiras dos residentes nacionais, além de realizar um congelamento dos preços que foi desrespeitado e a desindexação dos salários, câmbio flutuante e uma política de comércio exterior. Então vejam, o governo Collor, ele representa um radicalismo, um nível de selvageria nas políticas públicas jamais alcançado. Por quê? Porque o governo ele foi lá e simplesmente tomou o dinheiro da população. Inicialmente se acreditava que o plano Collor, os investidores, a população de um modo geral, começou a desconfiar que o governo iria confiscar dos depósitos, e a população fez o quê? Migrou das demais formas de investimentos para a poupança. Conforme se chegava próximo do dia em que o governo iria assumir,
começou a crescer a desconfiança de que o governo iria confiscar também a poupança. Com isso, os investidores fizeram o quê? Correram para a conta corrente. De tal forma que o plano Collor ele acabou confiscando tanto os investimentos de longo prazo quanto a poupança, inclusive os depósitos à vista. Ou seja, aquele dinheiro que as pessoas tinham na sua conta corrente, o governo foi lá e pegou, tomou dessa população e deixou esse dinheiro bloqueado. Em outras palavras, em muitos casos a economia brasileira ela teve que voltar à era do escambo. Isso gerou essa política, ela foi de um radicalismo tão grande que acabou levando ao suicídio de pessoas. Apenas para contrastar o que o presidente de Cuba, o Fidel Castro, disse sobre essa política. Em Cuba, eu nunca faria uma política assim. O que o Brasil está fazendo, aqui em Cuba, nunca vai ocorrer. Nem eu mesmo seria capaz de recorrer a tamanha selvageria. Por quê? Porque o governo ele simplesmente deixou as pessoas sem dinheiro. O governo achou que tirando o dinheiro das pessoas, pronto, acabaria a inflação. Qual que foi o problema deste plano? Ele teve uma situação, inclusive, de uma pessoa que se matou no Congresso Nacional. Esse dinheiro ele continuaria existindo nas aplicações financeiras, apesar de estar congelado, e ele seria devolvido posteriormente para a população. Qual que foi o problema? O governo ele não sabia explicar o que era o plano. Houve uma grande falta de comunicação, uma grande confusão, sendo que a ministra Zélia Cardoso ela não conseguiu explicar direito quais eram as medidas do plano, como que ele seria adotado. Na verdade, a própria Zélia Cardoso confessou posteriormente que o plano, o montante do dinheiro que seria confiscado foi definido no palitinho, sendo o total confiscado de 80% do dinheiro do país, cerca de 30% do PIB. Além desse desastre na comunicação, conforme a necessidade, o governo foi liberando os recursos confiscados através das chamadas torneirinhas. O problema não deu certo. Por quê? Porque o plano ele não atacou a causa da inflação, que era a indexação dos preços. A moeda ela continuou indexada. Resultado, um golpe terrível sobre a economia. O Brasil ele apresentou uma recessão neste ano, justamente por causa do plano, de tal forma que o único efeito do plano foi conseguir gerar uma perda de bem-estar elevada, gerar um constrangimento elevado para a sociedade, sendo que após a devolução dos recursos, como que a indexação ela continuava existindo, a ideia, memória inflacionária, ela ainda se encontrava presente, a inflação ela simplesmente regressou com tanta força quanto antes do plano. Claro, talvez não com tanta força, mas voltou a 1000. Plano Collor 2. Ele foi implementado em janeiro de 1991 em uma situação de desespero, justamente porque a inflação, após o plano Collor 1, a inflação disparou novamente. O plano Collor 2 ele também previa o congelamento de preços e salários, além de novas medidas de contenção monetária e fiscal. A precariedade do plano, aliada ao desgaste do governo, acabou resultando em denúncias de corrupção, ou seja, em resumo, a sociedade ela não tinha mais fôlego, o governo já estava completamente desacreditado, de tal forma que o governo acabou sofrendo impeachment. Justamente porque as políticas adotadas acabaram se mostrando radicais demais. Em resumo,
De 86 a 93 o Brasil ele teve diferentes planos, sendo que os planos eles resultaram em alguns aprendizados, os quais foram adquiridos a duras penas. Essas medidas elas não tiveram sucesso, elas não conseguiram estabilizar a inflação, contribuindo, pelo contrário, o medo da... Então vejam, o que nós temos aqui? A população, conforme a inflação se acelerava, a população passou a ficar com medo de que a inflação, de que o governo adotasse um novo plano. O medo da população de que o governo adotasse um novo plano fazia com que nenhum agente quisesse ser pego com seus preços defasados. Consequência, todos os agentes começaram a reajustar os seus preços mais rápido, o que na prática fazia com que a inflação se acelerasse. A inflação se acelerando, o governo não tinha outra escolha a não ser adotar um plano. Quando o plano era liberado, começava tudo de novo. A inflação começava a se acelerar, a população começava a ficar com medo que o governo adotasse um plano, reajustava os seus preços o mais rápido possível. Este reajuste nos preços fazia a inflação disparar, o que obrigava o governo a adotar um novo plano. Então essa explosão da inflação, o fato dela ter passado de um patamar em torno de 300%, 400% ao ano para quase 3.000% ao ano, se deve a este fator psicológico criado pelos planos. A necessidade se deve ao medo da população de que um novo plano fosse adotado e de que essa população, essas pessoas, fossem pegas com seus preços defasados. Ou seja, em outras palavras, os planos, além de não conseguir acabar com a inflação, tiveram efeito contrário, fazendo com que o país caminhasse em direção a uma situação de hiperinflação.